Opa, e aí, gente, tudo certo? Eu sou o Giovanni e essa é a nossa terceira aula do curso de IA na Prática. Bom, hoje eu estou trazendo para vocês uma ferramenta diferente, que é o Notebook LM, uma ferramenta do Google, e ela também é extremamente poderosa, extremamente versátil e pode ser muito útil no seu dia a dia. O uso que eu recomendaria, né, é para estudo. O Notebook ele é uma ótima ferramenta para estudar, porque ele permite que você carregue fontes muito diferentes nele. A gente já vai falar um pouco mais sobre o que que é isso. Mas, por exemplo, ele te permite colocar apresentações de slides, vídeos do YouTube, links de sites, pode ser documento Google, pode ser PDF, enfim. Ele é capaz de entender uma vasta gama de arquivos diferentes, de tipos de conteúdo diferentes. Ele consegue entender tudo isso e você consegue interagir por meio dele com esse conteúdo de diferentes formas. E o porquê que eu falei que eu acho que isso é muito interessante, principalmente para você estudar, por exemplo. Porque ele permite que, eu sou uma pessoa mais visual, eu gosto de resumo. Ou, não, eu gosto de escutar o conteúdo para aprender. Ou, às vezes, até, eu sou mais de tentativa e erro, eu gosto de fazer exercício, de me desafiar, enfim. E ele permite que você tenha diferentes visualizações e interaja de formas muito diferentes com um conteúdo. Então, por exemplo, o que era texto pode virar áudio, pode virar pergunta e resposta. Então, você consegue fazer tudo isso. É realmente muito, muito interessante. Então, bom, como vocês estão vendo aqui, né, eu já estou na tela principal do Notebook LM. Para entrar também é muito simples, os mesmos passos que a gente fez, que servem, né, para entrar no ChatGPT, que é entrar no navegador, pesquisar por Notebook LM, clicar no primeiro link, e é muito intuitivo, né, clicar para criar um notebook. Também recomendo sempre que vocês usem logado, né, na sua conta Google para conseguir ter salvo essas conversas, né, esses notebooks com ele, para poder retomar o conteúdo sempre que necessário. Então, bom, já nesse cenário, né, dada essa breve apresentação, o que eu proponho para essa aula é um cenário que continua, né, tem conexão com nossas duas aulas passadas, que a gente tinha um aluno que estava com um pouco de dúvida sobre Revolução Francesa, que depois ia ter que fazer um trabalho prático sobre o tema, e ele tinha reunido 5 fontes. Então, agora chegou a época da prova, né? Vou ter que fazer uma prova de história sobre Revolução Francesa e quero ajuda para estudar. Então, o que a gente vai começar fazendo, como vocês podem ver aqui, né, que tem no meio da tela esse adicione uma fonte para começar. Então vocês podem clicar aqui nesse fazer upload de uma fonte. E aqui, né, como eu disse, você pode enviar arquivos do seu computador, colocar links de sites, vídeos, carregar documentos no seu Drive. Se você não tiver essas fontes, você também pode pedir para ele pesquisar, por exemplo, na internet, com alguma pesquisa rápida ou uma pesquisa aprofundada. Enfim, o que eu vou estar fazendo vai ser clicar aqui nesse links de sites e copiar exatamente os links que a gente reuniu na última aula, né? Que o ChatGPT trouxe para a gente essas várias fontes sobre a Revolução Francesa. Então, eu vou rapidinho copiar cada um desses links para lá e já volto. Bom, voltamos aqui. Como vocês podem ver, todos os links foram copiados. Para isso foi bem simples, eu só cliquei em cada link que tinha ali disponível, copiei isso aqui, que é o que a gente chama de URL, e colei aqui um por um, né, um embaixo do outro. E aí você clica em inserir, e aí vocês vão ver aqui no canto esquerdo que ele vai começar, né, ele processa todas essas fontes. Então ele vai ler esse conteúdo. Aqui ele já até fala um pouquinho sobre do que se tratam, né, essas fontes e como se fosse uma espécie de resumo. Vocês podem ver aqui do lado também que ele mostra, né, as fontes que ele já processou. Você pode selecionar uma fonte ou desselecionar uma fonte, caso você queira excluir alguma delas. Mas bom, enfim, tudo isso é bem legal também descobrir mexendo um pouco. Aqui, como vocês podem ver, né, como eu tinha dito, ele dá um pequeno resumo sobre o que se trata, então dá para ver que ele realmente entendeu o conteúdo das nossas fontes, né? As fontes fornecem um panorama detalhado sobre a Revolução Francesa, destacando as causas estruturais, como a crise econômica, a fome, a influência do iluminismo, etc. Aqui você vê também que ele coloca um tema, né, para o chat. Aqui ele acabou colocando em inglês, mas é um tema do chat e também é possível mudar isso caso vocês queiram. Então, bom, vamos começar com algumas coisas que dá para fazer de mais interessante aqui. A primeira delas, que eu diria que é uma das mais interessantes,
é a gente usar como se fosse um buscador de informações. Porque às vezes as fontes são muito grandes, têm muito conteúdo, e eu gostaria de buscar por uma informação muito específica. Então você consegue fazer isso usando o Notebook LM. Então, por exemplo, com esse comando aqui que eu selecionei, a gente pode fazer isso. Por exemplo, com base exclusivamente nos links que eu adicionei, me explique de forma resumida qual foi o principal estopim que fez o povo invadir a Bastilha. Por favor, cite as fontes no final. Então, vocês percebem que esse tipo de interação ela é muito parecida, né, aqui nesse primeiro momento, com o que a gente tinha no chat GPT. A diferença é que a gente já tem as fontes, a gente está pedindo para ele buscar uma informação presente nessas fontes para gente, para eu não ter que ficar procurando, às vezes, por muito tempo. Às vezes eu não sei exatamente em qual delas ela tá, mas eu sei que ela tá em alguma delas. Então aqui vocês podem ver a resposta, né? Ó. O principal estopim imediato para a invasão da Bastilha foi a demissão de Jacques Necker, o popular ministro das Finanças de Luís XVI. Ele me dá a data, ele explica quem foi essa pessoa, ele fala sobre o evento, né? Esse evento ocorreu em um contexto de extrema insatisfação popular, causada pela crise econômica, e aqui ele vai colocando esses numerinhos, como vocês podem ver, são das nossas fontes. Então, isso daqui são textos que estão presentes, né? São como se fossem subtextos presentes nos textos que a gente mandou para ele, né? Dos nossos URLs. Aqui ele fala de quais foram as fontes que ele tirou, enfim. Então, dá para ver que ele consegue fazer esse tipo de coisa. Então, vamos para o próximo uso. Bom, aqui na direita, vocês podem ver que ele tem esse campo, né, vamos dizer assim, esse menu de estúdio. Nesse menu, vocês podem ver que tem várias e várias ferramentas. Assim como no GPT, né, tinha aquele maisinho que abria várias opções, aqui é esse estúdio. Nesse estúdio, você consegue ver que tem, por exemplo, resumo em vídeo, resumo em áudio, mapa mental, enfim. A ideia aqui não é explorar exaustivamente cada uma dessas opções, mas dar uma ideia um pouco do que vocês podem fazer com elas e o porquê que elas são úteis. A primeira delas que eu vou mostrar aqui, já nesse âmbito de estudo, de entender as fontes, é esse de cartões didáticos. Bom, são basicamente cartões gerados por IA, bem educativo. Em geral, ele vai ter uma pergunta e uma resposta no verso, tudo isso relacionado ao conteúdo. E aqui vocês podem ver também que é possível personalizar, então eu posso colocar menos cards, mais cards, ou deixar o padrão. Também consigo personalizar o nível de dificuldade das perguntas que vai vir. E você também pode dar uma personalização maior por forma de texto, né? Fazendo o que a gente chamou, né? A gente já viu, de prompt. Então vocês podem colar um prompt aqui para deixar tudo isso ainda mais personalizado, que é o que eu vou fazer. Então, eu vou colar um prompt aqui para a gente conseguir explicar melhor o que a gente quer. Então, ó, crie cartões didáticos com os conceitos, personagens ou datas mais importantes da Revolução Francesa citados nestes documentos. Siga rigorosamente este formato para cada um. A frente do cartão é a pergunta ou o conceito, e o verso do cartão a resposta ou a definição direta. E vocês clicam aqui em gerar. Quando vocês clicam em gerar, vocês vão perceber que vai começar, né, a carregar aqui. E dependendo da ferramenta que vocês estão usando, né, às vezes demora mais tempo, às vezes demora menos tempo para isso ser gerado. Então, tem ferramentas que, pela forma de conteúdo que elas vão apresentar, vão demorar um tempo maior, mas nunca passa dos minutos, assim, né? Nunca chega a ser um tempo demais. E aqui vocês podem ver também, né, que ele está gerando com base em 5 fontes, então isso poderia ser diferente quando você vem aqui do lado e muda. Então, por exemplo, digamos que eu tenho algumas fontes que são um pouco misturadas entre si. Às vezes eu poderia não querer fazer esses cartões didáticos sobre uma delas. Bastaria clicar aqui para desativar a fonte que eu não quero usar. Aqui, depois que ele carrega, né, vocês podem acessar esse conteúdo aqui. E, por exemplo, clicando, ele vai abrir exatamente os cartões que eu pedi para ele fazer. E é bem interessante, né? Você pode dar um feedback se você gostou ou não do cartão que ele fez. Você pode falar se você acertou ou não a resposta. Você pode pular um card e voltar, caso você queira. Então, vamos ver o primeiro. Qual era a principal função original da Bastilha antes de se tornar uma prisão? Aí você pode responder mentalmente, responder em voz alta, enfim, e você pode clicar em ver a resposta. Aí, ó, defender Paris contra os ingleses durante o século XIV. Legal, digamos que essa questão eu sabia, eu acertei, você pode clicar aqui para falar, ó, essa aqui eu sabia. Aí vamos para a próxima.
O que a Bastilha simbolizava para a população francesa no século XVIII. E aí você pode ficar na dúvida, ou às vezes você responde, e aí quando você vê a resposta, você não entendeu direito, ou você, por exemplo, errou, né? A opressão e a autoridade absoluta do antigo regime. Digamos que você não sabia essa resposta. Você pode clicar aqui para informar que você não sabia a resposta correta desse card, mas mais do que isso, o que eu acho bem interessante que ele te fornece é esse botão explicar. Quando você clica aqui, ele automaticamente vem para essa aba do chat, vamos dizer assim, e ele vai entender, tentar te explicar melhor a pergunta e a resposta para você aprender o conteúdo. Então, por exemplo, a Bastilha era vista pela população francesa do século XVIII como uma manifestação física e monumental do poder absoluto da monarquia do antigo regime. E vocês veem que tudo isso ele não está inventando, ele tem sempre essas fontes, que são essas citações, melhor dizendo, que são exatamente das fontes que a gente mandou para ele. E aí ele traz bastante informação, né? Que é uma explicação bem maior do que só a resposta curta do card, né? Que você estava fazendo para memorizar. Agora você clica no explicar para conseguir aprender aquelas que você não tinha entendido muito bem. Então, por exemplo, essa fortaleza simbolizava a opressão, com prisões arbitrárias, o imaginário de terror, o símbolo versus a realidade, né? Do que ela fazia em 1789. Então, bom, essa foi a nossa aula de introdução ao notebook LM. Convido vocês a explorar essa ferramenta também. E na próxima aula, vou trazer mais algumas ferramentas muito interessantes que ele também te fornece para estudar. Então, é isso. Valeu e até a próxima.